duas questões que são importantes à luz das ciências sociais. De um lado, os aspectos sociológicos e do outro, os aspectos políticos. Vou explicar isso de maneira muito clara, né? A gente tem questões estruturais que é a respeito do funcionamento das instituições no Brasil e a gente tem questões conjunturais, né? Quando você tem uma pesquisa como essa que recentemente trouxe a desconfiança, o descrédito, muitas vezes o desânimo que os brasileiros têm em relação às instituições, é porque tem algo ocorrendo naquele curto período, eu estou aqui do lado do historiador, né, não quero ousar isso, mas assim, naquele curto período de tempo que mexe com a conjuntura. Mas a gente tem problemas estruturais que vêm de mais tempo. Então, quando a gente pensa, Daniel, a credibilidade ou a falta de credibilidade, e aí correlata essa confiança e desconfiança, é se perguntar se o brasileiro de fato entende o funcionamento das instituições e o que são instituições, porque a gente tem inúmeras instituições. A família é uma instituição, a igreja é uma instituição, a escola é uma instituição, o Supremo Tribunal Federal, a Presidência da República, são todas instituições e elas têm funções muito específicas e todas elas, isso que é importante, elas servem como elemento de socialização, nos ensinam a viver em sociedade, só que cada uma tem uma função dentro da ordem social, do regramento social, passando para a gente aquilo que a cultura espera que nós tenhamos no comportamento no âmbito social. Acho que para começar, a gente poderia dizer que a gente tem um momento conjuntural muito ruim para as instituições, mas que a gente não deveria apenas focar neste momento conjuntural, mas buscar algumas questões estruturais, eu diria, sociológicas e aqui, com o auxílio do colega, históricas para destacar essa questão. Pois é, bem interessante, inclusive teremos de dar alguns passos para trás, como bem disse o professor Prando, para entender como chegamos até aqui, né? Ele, inclusive, vai destacar uma pesquisa que foi realizada nos últimos anos, que aponta justamente a percepção do brasileiro em relação ao outro, às instituições. Ele vai trazer em detalhes, e há um comparativo com o Brasil, né, o povo brasileiro, versus outros países, outras nações e outras populações. Daqui a pouco a gente traz em detalhes, mas também quero passar a palavra para o Vitor Miciato, cientista político, professor do Mackenzie também e doutor em História. Professor, o quanto a história pode nos ajudar a explicar um pouco esse cenário? Claro que quando a gente destaca uma pesquisa que aponta o aumento da desconfiança do brasileiro, principalmente em relação à Suprema Corte, né? Tem um fato específico e aí o Instituto se debruça e faz esse levantamento que aponta o aumento da desconfiança do brasileiro em relação à Suprema Corte. Não é algo que aconteceu de ontem para hoje, né? A gente vem talvez numa crescente, esse percentual de aumento da desconfiança, ele vem crescendo ao longo dos últimos anos. Mas o que elementos da história podem nos ajudar a entender esse cenário? Bom, olá a todos. Primeiramente é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Eu diria que a Constituição de 88 é um elemento chave, não só na formulação dela, mas naquilo que ela tenta abranger culturalmente a sociedade, que é uma amplitude muito grande. Então, quando nós pensamos a formulação da Constituição de 88, a gente pode dizer que, estruturalmente, a sociedade brasileira, ela caminhava em dois passos. Um passado onde o Estado tinha um poder, uma atuação junto à sociedade muito forte na construção da nação. E, por outro lado, uma sociedade civil que, mesmo durante o regime militar, foi se fortalecendo e foi criando cada vez mais um poder dentro dessa cultura. E aí, o que acontece nessa situação de descompasso das instituições em relação à cultura social? É nítido perceber que a sociedade brasileira foi se modernizando e até mesmo se revolucionando dentro de uma perspectiva que eu vou chamar aqui, mas que outros autores já colocaram isso, uma perspectiva americanista. Muito liberal em alguns aspectos, conservador em outro. Enquanto que as instituições manteve ainda um tradicionalismo que não consegue acompanhar essas novas demandas. Eu vou dar um único exemplo, por exemplo. Agora essa polêmica com relação aos motoristas de Uber ou ao pessoal que trabalha com moto, que tem uma perspectiva extremamente... Regulamentar ou não, né? Exato. Extremamente liberal, mas enquanto a justiça e o poder do Estado ainda com uma mentalidade muito na questão dos direitos
presentes ainda numa manutenção de um estado de bem-estar social, que a sociedade já não sente mais isso. Então eu vejo que essa desconfiança, que está sim num aspecto conjuntural, faz parte de uma cultura democrática onde há um distanciamento entre o cotidiano do cidadão e o tempo das instituições. Muito interessante, né? É a população questionando: precisa o Estado tomar a decisão por mim? Ou será que eu posso sugerir exatamente a maneira como eu vou organizar minha vida, inclusive o meu futuro, o meu dinheiro? É de se pensar.